Olá, hoje nós vamos para a segunda parte do contexto histórico turístico de Maxaranguape. Hoje nós vamos ver as origens, então é um vídeo um pouco mais denso, mas é importante que a gente entenda esse contexto que vai culminar, né, na exploração do turismo pelo município. Então, nós saímos aqui, primeiro vídeo, apresentação, contexto, geografia, e hoje vamos para o ponto 2, origens. Então, para iniciar nossa viagem no universo histórico-cultural de Maxaranguape, vamos inicialmente contextualizar o município dentro da história do estado do Rio Grande do Norte e do Brasil. Então, como nós vemos aí, e nós já sabemos, o RN tem uma localização bem estratégica, né? O estado fica na esquina do continente sul-americano, sendo o Cabo de São Roque, Maxaranguape, considerado o ponto mais próximo da África, e a ponta do calcanhar no município de Touros, o ponto exato da esquina. É por isso que alguns historiadores consideram que o Brasil foi descoberto no Rio Grande do Norte e não no estado da Bahia. Mas no registro do descobrimento oficial é considerado que eles aportaram lá na região baiana, né, em Porto Seguro. Nós traçarmos aí uma reta, percebe-se que a pontinha do Brasil é o estado do Rio Grande do Norte. Então, que nós temos mais de perto o nosso estado, com a capital, Natal. Nós temos lá São Miguel do Gostoso. E aqui nós temos dois pontos, né, importantes para considerarmos. Um é a ponta do calcanhar, que fica em Touros, e outro é o Cabo de São Roque, que fica em Maxaranguape. Essas são duas pontas que estão sempre aí nos registros da história do Brasil como pontos importantes onde estiveram portugueses, onde havia índios, né? Em, em Touros, nós tivemos a construção do farol do Calcanhar, já foi considerado o farol mais alto do Brasil, e o farol do Cabo de São Roque, em Maxaranguape, que hoje tem essa estrutura aí, né? Mas no passado ele era diferente, né? Houve um primeiro farol, há alguns registros sobre esse farol, que precisava de um faroleiro, que ia todos os dias para acender, né, a luminária. E depois, então, quando a Marinha começa a renovar os faróis e a construir outros, muda-se a estrutura e muda também, que agora já tem um sistema de baterias e tudo mais, né? Aqui mais de perto, o Cabo de São Roque, que cabo, quando a gente estuda geografia, a gente entende que é essa ponta acentuada, né, que avança em direção ao mar. Uma ponta mais obtusa, a gente chama de ponta mesmo. Quando é um pouco mais aguda, como é o caso de São Roque, nós chamamos de cabo. Então vamos falar um pouco sobre o pré-descobrimento, né? O que acontecia no Brasil antes de 1500. Antes de 1500 nós tínhamos aqui os piratas franceses que traficavam o pau-brasil e eles traziam quinquilharias, né? Praticando o que nós conhecemos como escambo. Nessa troca, ambos se beneficiavam, os índios conheciam coisas que não eram comuns para ele, muitos objetos, embora não tivesse valor nenhum, né, para os portugueses, e em troca, ou melhor, os franceses levavam o valioso pau-brasil, né, levavam para a Europa, e assim isso aconteceu durante muito tempo. Os franceses não tinham interesse em colonizar a terra, para eles bastava fazer essa troca, né? Eles vinham aqui e iam embora, tinham uma relação bem amistosa. Quando a gente vê os relatos de Luiz da Câmara Cascuda, a gente vai notar nos seus registros que ele enfatiza muito isso, que os franceses tinham uma relação amistosa, porque eles não tinham interesse em se apropriar das terras brasileiras. Então, no descobrimento, que acontece em 1500, a expedição de Pedro Álvares desembarcou em Porto Seguro, né? Mas o marco de posse ele vai ser deixado um ano depois, em 1501, vai vir uma nova expedição. Essa expedição onde tem ali André Gonçalves, Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio, e eles deixam o marco na região que fazia parte de Touros, né?
hoje é uma região que faz parte do município de Pedra Grande, mas na época tudo era Touros. Touros era uma região enorme e o marco foi deixado lá. Em 1598, então, é construída ou iniciada aí, né, a construção da Fortaleza dos Reis Magos, que foi o pontapé para a construção da cidade do Natal. Em 25 de dezembro de 1599, né, é tida aí como a data marco da fundação da cidade do Natal, e existe aí uma certa, não há um consenso em quem tenha sido o fundador, né? Alguns historiadores acham que é Jerônimo de Albuquerque, outros citam outros nomes, mas enfim, há um consenso que 25 de dezembro de 1599 foi então a data da fundação. Vamos recapitular aqui por meio de imagens esses momentos da história do nosso estado. Então nós tivemos aí, antes de 1500, havia a prática do escambo, né, o tráfico do pau-brasil realizado entre franceses e índios. Em 1500 acontece então o descobrimento pelos portugueses. Em 1501 eles deixam um marco lá em Touros. Então veja que a intenção dos portugueses já é diferente. A intenção deles é realmente tomar posse da terra, né? Se apropriar. Eles colocam o marco como diz que os americanos colocaram a bandeira na lua, né? Você coloca um marco ali para dizer, olha, nós estamos tomando posse disso aqui, isso aqui é nosso. E que o marco tem aí os símbolos portugueses, né? Tem a cruz de Malta e tem o brasão. Em 1535 há uma tentativa de adentrar na capitania do Rio Grande, mas é rechaçado pelos índios, né? Os índios então, inclusive muitas vezes fazendo aliança com os franceses, eles combateram os portugueses, aquele que tinha recebido a capitania, o donatário, e não conseguiram. Em 1555 houve uma nova investida e mais uma vez os índios saíram vitoriosos. Por fim, em 1597, os portugueses, então, que tinham o direito, né, que havia sido concedido o direito pela coroa portuguesa para explorar a capitania do Rio Grande, eles então conseguem sair vitoriosos, adentram na capitania e começam, em 1598, a fundar o Forte dos Reis Magos. Aí, em 1598, inicia-se a construção do forte, em 6 de janeiro, né? E por isso o forte tem esse nome, que era o dia dos Santos Reis. Em 25 de dezembro de 1599 é fundada então a cidade de Natal. E em 1600 começa a doação de Seis Marias, ou seja, os portugueses aqui no Rio Grande do Norte começam então a distribuir lotes de terra para os seismeiros explorar e gerar lucros, né? E também esses seismeiros eles tinham que proteger a terra, onde eles se apropriavam, precisavam defender dos invasores, né? Se fosse possível manter uma relação com os índios, mantinham a relação, desde que o índio não viesse para tomar conta de suas terras, mas a gente sabe que houve muitos conflitos nesse período, né? As Seis Marias, né, elas, como eu acabei de falar, eram esses lotes dados, um documento que se dava com algumas referências da região e o seismeiro iria então começar a explorar aquela região, fosse com a agricultura, fosse com a pecuária, né? Então, aí, em 1603 já haviam sido doadas pelo capitão-mor João Rodrigues Colasso 51 Seis Marias. Depois dele, a capitania do Rio Grande passa a ser administrada por Jerônimo de Albuquerque, e em 1614 o total de Seis Marias doadas era de 185, cobrindo as áreas das ribeiras dos rios Potengi, Jundiaí, Pirangi, Mipibu e Ceará-Mirim. Então você percebe que, no decorrer de alguns anos, muitas Seis Marias são doadas.
Aí então, entre 1633 e 1654, os holandeses eles invadem a região aqui, nordeste, e dominam. Aí durante um período de 20 anos, eles fazem algumas reformas, eles têm uma forma diferente de governo, né? Mas havia uma forte resistência que fez diversas investidas até conseguir vencer os holandeses, né? Mas antes disso, eles fizeram os ataques e ficaram conhecidos como massacres de Cunhaú e Uruaçu, né? Então aqui, ó, após muitas tentativas, os portugueses conseguiram a vitória, né? A partir da capitania de Pernambuco. Mas antes disso, os holandeses realizaram os chamados massacres de Cunhaú e Uruaçu em 1645, né? Era tipo a última tentativa de resistência. Restabelecido o domínio de Portugal, tem início a reconstrução da capitania e reorganização da legislação sobre a divisão de terras. E aí há um personagem muito importante na história de Maxaranguape, que é o João Fernandes Vieira. Então, esse João Fernandes Vieira, ele recebe uma cismaria do capitão-mor Valentim Tavares Cabral em 22 de junho de 1666. Era uma cismaria grande e compreendia uma enorme área, né, que englobava territórios dos atuais municípios de Ceará-Mirim, Taipu, Poço Branco, Pureza, Touros, Rio do Fogo e Maxaranguape. Ia desde o rio Ceará-Mirim, seguindo para o norte, até a região onde havia sido fincado o marco de posse do território brasileiro, ou seja, até Touros, né? João Fernandes Vieira, à época, era governador e capitão-geral da capitania da Paraíba e havia atuado na Batalha dos Guararapes em Pernambuco, juntamente com Vidal de Negreiros e Felipe Camarão. Então, o padre Leonardo Tavares de Melo foi quem representou o sesmeiro João Fernandes Vieira no auto de posse. Então, esse trecho aí é um trecho muito importante e está em documentos antigos que pertencem ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Eu localizei esse trecho no livro de... Agora esqueci o nome do autor, mas o autor que escreveu, Nilson Patriota, escreveu a história do município de Touros, e aí ele narra, né, o que aconteceu. Ó, o dito padre tomou a foice nas mãos junto a uma lagoa incluída na dita terra, que fica do dito rio Maxaranguape para a parte do norte, junto à praia, e começou a roçar e cortar árvores, passeando pelas terras onde levantou uma cruz. E eu, escrivão, em alta voz, disse uma e muitas vezes que a lei dava posse da dita terra naquele lugar ao padre Leonardo Tavares de Melo, como procurador bastante do governador João Fernandes Vieira. Então, João Fernandes Vieira, no entanto, não efetivou a ocupação das terras, as quais seriam novamente redistribuídas em dimensões diferentes a outros colonos tempos mais tarde. Então, o padre é quem toma posse pelo João Fernandes Vieira, porém, João Fernandes Vieira não deu muita bola, não deu muita atenção para a terra. Ela depois vai ser tomada, né, pelo governo português, que vai então fazer novas distribuições, agora em partes menores. Uma dessas seis Marias que vai ser distribuída é a de Maracajaú. Então, para concluir essa nossa segunda parte, que foi um pouco mais densa, e vocês devem observar que eu não me detenho muito em detalhes, porque a intenção é ser o mais objetivo. Se a gente for fazer aqui uma. Se a gente for ler todos os textos, fazer uma coisa muito, vai ficar muito pesado, vai ficar muito longo o vídeo, e aí não ficaria interessante. Então, é só para a gente ter uma noção geral. Nós aí então fizemos um apanhado desde antes do descobrimento, né, do Brasil. Nós tivemos então o descobrimento, nós tivemos o Marco de Touros, a construção do Forte dos Reis Magos, a fundação de Natal, depois vem a distribuição de Seis Marias, vem então a distribuição da Seis Maria, que dá origem não só a Maxaranguape, mas a vários municípios, né? Vários municípios que existem hoje, eles faziam parte daquela terra que foi dada ao João Fernandes Vieira, e inclusive Maracajaú, né, que vai receber uma cismaria específica mais adiante. Então, nós vamos encerrar por aqui, mas antes vamos fazer mais um poema de Fernandão,
chamado Acalanto do Pescador. Veleiro que o vento leva, que o vento vai te levar, quando sopra o vento de terra, quando sopra o vento de mar. Veleiro que o vento te leva, entre as espumas das ondas a vagar. Morena ficou na praia com saudade a te esperar. Na noite de lua cheia, sereia vai embalar o pescador que é homem criança, no balanço das ondas do mar. Então, nos vemos então no terceiro vídeo de 4 que nós estamos fazendo sobre o contexto histórico e geográfico de Maxaranguá. Então, até lá.